Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quem fala é a Ítila e hoje teremos mais uma aula do PESP Júnior e hoje será sobre função. E iniciando, vou dar uma breve definição sobre a função, que uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro. O primeiro conjunto é chamado domínio e o segundo, contradomínio da função. A função, ela determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação, em que, para cada valor de x, temos o valor de f de x. Chamamos x de domínio e f de x ou y de imagem da função. Assim, cada elemento do conjunto x é levado a único elemento do conjunto y. E essa ocorrência é determinada por uma lei de formação. E a partir dessa definição é possível constatar que x é a variável independente e que y é a variável dependente. E isso ocorre porque em toda função, para encontrar o valor da imagem de y, devemos ter inicialmente o valor de x. Então, x é a variável independente e y é a variável dependente. Tipos de funções. Vamos ver agora os tipos de funções. As funções podem ser classificadas em três tipos: função injetora ou injetiva, função sobrejetora ou sobrejetiva, ou função bijetora ou bijetiva. A função injetora ou injetiva é o seguinte: cada elemento do domínio x associa-se a um único elemento da imagem f de x. Todavia, podem existir elementos do contradomínio que não são imagem. Quando isso acontece, dizemos que o contradomínio e a imagem são diferentes. E agora vamos ver um exemplo de uma função injetora. Aqui nós temos o nosso domínio, certo? Que seria menos 1,5 mais 2 e 8. E o nosso contradomínio seriam A, B, C e D. Porém, a nossa imagem, quem seria a imagem? A que se associa a um domínio, O nosso domínio, que é menos 1,5, 2 e 8. Então, nossa imagem seria o conjunto dos elementos da imagem, é A, C e D. Então, nós vemos que o nosso contradomínio, A, B, C, D, é diferente da nossa imagem, que é A, C e D. Mostrando assim uma função injetora. Vamos ver sobre a função sobrejetora. Na função sobrejetiva, ou sobrejetora, todos os elementos do domínio possuem um elemento na imagem. Pode acontecer de dois elementos do domínio possuírem a mesma imagem. Nesse caso, a imagem e contradomínio possuem a mesma quantidade de elementos. Então, vamos ver o exemplo de uma função sobrejetora. Nós vemos aqui que temos o conjunto do domínio dessa função, que seria menos 10, 2, 8 e 25. E também temos o contradomínio, certo? Que é A, B e C. E vemos também aqui, observamos que o nosso contradomínio é igual à imagem. Vejam que todos se relacionam a algum domínio de x da função, certo? Menos 10 se relaciona a A, menos 2 a B, 8, a imagem de 8 é B e 25 a C. E então, vemos que a imagem da função é igual ao contradomínio, certo? E vemos também aqui que tanto o 2 e o 8, ele tem a mesma imagem, que é o valor de B, ok? Agora, vamos falar sobre a função bijetora ou bijetiva.
Essa função é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, pois cada elemento de x relaciona-se a um único elemento de f de x. Nessa função, não acontece de dois números distintos possuírem a mesma imagem, como acontecia na função sobrejetora. E o contradomínio e a imagem possuem a mesma quantidade de elementos. Lembrando, contradomínio e imagem, seu significado, sua definição. E agora iremos ver um exemplo da função objetora. À nossa esquerda está o conjunto de elementos do domínio da função, que seriam menos 12, 0, 1 sobre 2 e 5. E à nossa esquerda está o conjunto dos elementos da imagem da função, que seriam A, B, C e D. E também está o conjunto dos elementos do contradomínio da função, que seriam A, B, C e D também. Nós vemos aqui que para cada valor de elemento do nosso conjunto domínio está associado a um único valor de f de x, que compõe o nosso conjunto de imagem. E também vemos que para cada valor do elemento do domínio está associado a único valor de imagem e que nós não temos, por exemplo, os dois valores do domínio está associado a um único valor de imagem. Eles sempre são distintos. E aqui diz o seguinte, que as funções podem ser representadas graficamente. Para que isso seja feito, utilizamos duas coordenadas, são x e y. O plano desejado é bidimensional, duas dimensões. A coordenada x é chamada de abscissa e a y de ordenada. Juntas em funções, elas formam as leis de formação. Aqui temos o gráfico do eixo x, certo? Eixo x e eixo y. Eixo x é o eixo horizontal, eixo y, o eixo vertical. Temos alguns exemplos aqui de funções, que temos a função constante, a função par, a função ímpar, a função afim, o polinomial do primeiro grau, função linear, função crescente e entre outros, certo? Eu coloquei só para vocês terem uma ideia dos tipos de funções, dos exemplos. Agora vamos para uma questão, certo? Para a gente fechar aí o nosso raciocínio e conseguir entender. Considere a função de f de a em b representada pelo diagrama a seguir, certo? Temos o a, certo? E o b aqui. Vamos lá. A, o domínio de D, D de f. B, eles querem f de menos 3, f de menos 1, f de 0 e f de 2. E, por último, o conjunto imagem, ok? Então, vamos observar aqui. Lembra que eu falei que esse aqui seria quem? O domínio da função. Então, nós temos que o domínio da função quem é? Menos 3, menos 1, 0 e 2, certo? E quem é f de menos 3? Lembra que f de menos 3 é a imagem daquele valor do domínio? Então, quem é f de menos 3? Menos 1, certo? F de menos 1, quem é? 1. F de 0, quem é? 2. F de 2, quem é? 4. Então, temos aqui a nossa resposta, como eu já havia falado. E quem é o conjunto imagem? Certo? Então, a imagem, quem seria? Menos 1, 1, 2 e 4. Nós temos outros números aqui, que não estão relacionados com o domínio da função, que o todo seria quem? O contradomínio, mas a imagem é quem está relacionada ao valor do domínio, certo? E agora nós iremos falar um pouco mais sobre a função afim ou função do primeiro grau,
como é mais dita, certo? É uma função de reais em reais, certo? Definida como f de x é igual a x mais b. Lembre disso. A função tem como lei de formação f de x é igual a x mais b, sendo a e b números reais. Exemplo, f de x é igual a x mais 5, g de x é igual a 3 raiz de 3 vezes x menos 8, h de x é igual a 1 sobre 2 vezes x. Não se atente muito, f, g, h é a mesma coisa, é só nomenclaturas diferentes. É uma função afim ou função de primeiro grau. A gente vê que o x aqui, ó, ele está acompanhado por, ele é elevado a quem? A 1 aqui, né? Só que 1 não precisa aparecer. Então, isso aqui nós dizemos que é uma função do primeiro grau, certo? O gráfico da função afim. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver como seria o gráfico de uma função afim. E coloquei como exemplo f de x igual a 2x mais 3. E aqui pegamos alguns pontos para saber o valor da imagem, né? Para a gente fazer aquele gráfico lá no eixo x e y, para a gente conseguir construir esse gráfico. Mas a gente poderia pegar qualquer outros valores. Aqui eu peguei esses porque seria o melhor da gente visualizar, certo? Então, aí f de menos 2, certo? É igual a 2 vezes, quem é o nosso x? Primeiro, 2, né? Então, seria 2 vezes menos 2 mais 3. Fazendo o cálculo, isso aqui dá menos 1. Ou seja, f de menos 2 é igual a menos 1. E aqui eu fiz para os outros valores. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês pausam aí o vídeo e conferem como é que eu fiz aqui os cálculos para vocês conseguirem entender. Mas, basicamente, eu fiz o seguinte. Peguei para os meus valores de x que eu escolhi, substituí na função, certo? E encontrei a minha imagem do meu x que eu coloquei e escolhi. E aqui temos o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Ó, aqui está o eixo, né? O eixo x e o eixo y. E vamos plotar os pontos, certo? Então, aqui vemos que no x, quando o x foi menos 2, o f de x foi quem? Menos 1. Então, vamos lá. Quando o x foi menos 2, tá vendo aqui que o meu x aqui é menos 2, o meu f de x é quem? Menos 1. Então, quando eu traço o ponto aqui, o meu ponto vem parar aqui, certo? Quando o meu x é menos 1, o meu f de x é 1, certo? Ou meu y, lembre, f de x é igual a y. Então, quando o meu x é menos 1, o meu f de x é 1. Então, quando o meu x é menos 1, o meu f de x ou y é igual a 1. Então, quando eu traço aqui, ó, a reta, quando a reta bate, vai ser meu ponto. Então, aqui temos outro ponto. E no zero, quando o x é 0, certo? O x aqui ó, o eixo x é esse, né? Onde é meu zero? Aqui. Então, quando x é 0, meu f de x, meu valor deu 3. Então, 3. Então, eu marco o ponto aqui, ó. A minha reta vai para cima e essa aqui fica para cá. Então, meu ponto bateu aqui. Então, daqui para cá eu já consigo fazer a minha reta, né? Eu pego a minha reguinha, passo aqui nesses 3 pontos e posso continuar, né? Nesse mesmo ângulo aqui, ó, nessa mesma reta. E aqui estão os outros pontos. Quando o x é igual a 1, y é igual a 5. Quando o x é igual a 2, y é igual a 7. Então, aqui temos o gráfico dessa função aqui, ó. Ok? Vamos falar agora sobre o coeficiente linear e angular, certo? Como o gráfico de uma função afim é uma reta, lembrem disso, é uma reta, o coeficiente a
de x é também chamado de coeficiente angular. Lembram lá que f de x é igual a x mais b? Então, esse valor, esse coeficiente a, que chamamos de coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular, ok? Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo x, aquele eixo lá horizontal. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Lembra lá? O eixo y é aquele eixo vertical assim. Então, quando a reta corta, ou seja, quando ela toca o eixo x, o eixo y, desculpa, é o termo constante b, certo? Que é chamado também coeficiente linear. Então, quando ela toca, nós chamamos que aquele valor é o termo constante b, ok? Agora, iremos falar sobre a função crescente e decrescente. Primeiro, vamos falar sobre a função crescente. A função crescente é quando, ao distribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x será também cada vez maior. Então, quanto maior o x, maior o y, certo? Já a função decrescente é o contrário. É aquela que, ao atribuirmos cada vez maiores valores de x, o resultado de f de x ou y, né, será cada vez menor. Então, quanto maior o x, menor o y, certo? Aí, para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu coeficiente angular. Lembram lá que o coeficiente angular é aquele o a, que está do lado do x, que é f de x é igual a x mais b. Então, a gente tem que verificar esse valor de a, chamado coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, maior que zero, a função será crescente. Ao contrário, se A for negativo, a função será decrescente, certo? Então, aqui temos os exemplos. Quando f de x é igual a 2x menos 4, vemos que para quanto maior o valor de x, maior o valor de y, certo? Quanto maior o x, maior o y. O y vai crescendo também junto com o x. Vamos ver aqui, ó. Quando o x é 0, aqui o x é 0, o y é menos 4. Quando o x é 2, o y é 0, certo? Quando o x é 3, desculpa, o x é 3, o y é 2. Então, quanto maior o x, maior o y. E nós vemos aqui, ó, que o nosso coeficiente angular é maior que zero. Então, é uma função crescente. Aqui, uma função decrescente. Vemos aqui, ó, que o coeficiente angular ele é um valor negativo. Então, já sabemos que essa função é decrescente. Vamos ver lá. Quando o meu x é menos 2, o meu y, ó, é 0, certo? Quando o meu x é 0, o meu y é menos 4. Então, vemos aqui que quanto maior o valor de x, menor o valor de y. E agora, vamos finalizar com essa questão 2, que é a questão do nosso cotidiano, certo? E vamos ler agora. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta, ao longo do tempo, ganho de massa muscular. Abre parênteses, queria, viu? Massa muscular. A função P de T é igual a P0 mais 0,2, né? 0,20 T. Esse P0 aqui, tá, gente? É como se fosse uma incógnita. Não é P vezes 0, é P0, tá? Expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento, sendo P0 o seu peso inicial e T o tempo em dias. Considere um atleta
que antes do treinamento apresentava 52 quilos e que necessitava chegar ao peso 60 quilos. Gente, é o meu caso. Em um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Certo? E vamos para a resolução. Temos aqui a função, né? P de t é igual a P0 mais 0,2 vezes t. PT é o peso final, né, do atleta, P0 o peso inicial e o t o tempo. Nós vimos lá que o atleta tem um peso inicial de quanto? 52 quilos. E ele quer chegar aonde? Aos 60 quilos. Então, nós temos o quê? Então, gente, nós teremos o quê? Temos esses três informações, então teremos que o nosso peso inicial é 52 e nosso peso final é 60 quilos. Então, é só jogar na nossa função aqui, ó. Então, gente, aqui é só jogar na fórmula, né, os valores que a gente tem. Então, o peso inicial é 52 e o peso final que ele precisa chegar em um mês é 60 quilos. Então, 60 quilos é igual a 52 mais 0,20 t. Aí, colocando na função, temos, né, 60 é igual a 52 mais 0,2 t. Aí o 52 tá aqui somando, tem um mais na frente, né, dele, é invisível. Passa para o outro lado, subtraindo, que dá 8 é igual a 0,2t. Então, t, certo, é igual a 8, né? Ele está multiplicando aqui, né? Passa para o outro lado, dividindo. Então, só mudei aqui para a gente visualizar melhor. Então, t é igual a 8 dividido por 0,2. Então, t é igual a 40 dias. Então, a resposta seria 40 dias que ele ia conseguir. Então, o prazo dele era um mês. Então, ele não iria conseguir alcançar o peso de 60 quilos em um mês, certo? Então é isso, gente. Obrigada a todos pela atenção, certo? Continuem firmes aí na batalha. Sei que não é fácil, né? Mas temos que persistir, tá certo? Um beijo no coração de vocês e não esqueçam de dar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. E qualquer dúvida pode falar comigo, falar com seus tutores, não fiquem acanhados, tá bom? Um beijo!